Olá, tudo bem? Sempre que nós falamos em investimentos, você provavelmente se pergunta, mas onde e como eu faço para começar a investir? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre fundos de investimento, entender o que é um fundo de investimento, como é que funciona essa modalidade de investimento e como é que você pode aproveitar os fundos de investimento para investir seu dinheiro, fazer rentabilizar o seu patrimônio. A primeira questão importante a entender em relação ao fundo de investimento é que ele é parte de um produto oferecido por instituições financeiras, e aí a gente está falando de grandes bancos, a gente está falando de bancos de varejo, bancos de investimento, que significa que você vai comprar uma cota de um fundo de investimento, ou seja, vai colocar o seu dinheiro para ser investido nessa instituição, naquele fundo específico, e uma equipe de gestores é que decidirá onde e como alocar os seus recursos, claro que dentro de algumas características que a gente vai falar aqui. Então, basicamente, você contrata o serviço de um gestor e coloca o seu dinheiro para ser multiplicado segundo as estratégias desse gestor, que pode estar num grande banco ou num banco de investimento, alguma coisa nesse sentido. É importante você saber que existem basicamente 4 tipos de fundos de investimento mais acessíveis hoje para a população em geral. Existem os fundos chamados fundos de renda fixa, que são aqueles fundos mais conservadores, que investem em ativos tidos de baixo risco, como títulos do governo, como títulos privados, por exemplo. Você tem fundos chamados de renda variável, quer dizer, fundos de ações, por exemplo, que investem, como o próprio nome já diz, em ativos do mercado de capitais, então investem em ações, investem em ativos que são negociados em bolsa. Esses, claro, são mais arriscados, como o próprio nome já diz, fundo de renda variável, você não tem certeza de quanto você vai ganhar. Você tem fundos multimercado, que são aqueles fundos que mesclam renda fixa com renda variável e alguns outros tipos de ativos também. E você tem os fundos chamados cambiais, que são fundos que investem em variações da moeda. Então, fundos, por exemplo, atrelados à variação do dólar, a moeda norte-americana. Então, basicamente, são 4 tipos de fundos que você vai escolher dependendo do seu perfil e, claro, do seu objetivo. Então, para a gente resumir essa história, se você é uma pessoa mais conservadora ou tem um horizonte de tempo menor, quer dizer, você quer investir para o curto prazo, você não pode arriscar muito. Então, você tem que escolher um fundo de renda fixa ou, no máximo, um fundo multimercado que tem uma estratégia mais conservadora. Já se você tem um objetivo que é de longo prazo, que você vai investir para um tempo maior, digamos 5 anos, 10 anos, você pode optar por um fundo de renda variável, um fundo de ações. A oscilação e a volatilidade são maiores, mas o retorno no longo prazo tende a ser maior. Então veja que você pode mexer nessa definição de quanto investir em cada fundo de acordo com os seus objetivos e com o seu perfil. Não precisa escolher um ou outro produto, você pode montar uma cesta com diversos tipos de fundos de investimento diferentes dentro da sua carteira de investimentos. Vale lembrar também que nesses fundos existe a cobrança de algumas taxas. Basicamente você vai ver a taxa de administração como sendo a principal delas, porque como a gente explicou, é um gestor que toma conta do seu dinheiro, que decide o que fazer com ele para rentabilizar o seu patrimônio, então nada mais justo que você pague esse gestor por esse trabalho. Então a taxa de administração é uma taxa anual que vai ser retirada do seu capital investido, que corresponde a essa gestão do seu patrimônio que está naquela instituição. Lembre-se que quanto mais conservadores os fundos, ou seja, fundos de renda fixa, essa taxa influencia mais na rentabilidade líquida do fundo. Então procure produtos, fundos de investimento, cujas taxas de administração sejam as menores possíveis. Você vai deixar a menor quantidade de capital possível para a administração, ou seja, mais dinheiro vai ficar na sua carteira para ser rentabilizado. Outra taxa muito comum, essa mais em fundos de ações, fundos de renda variável, é a taxa de performance, em que você normalmente paga ao gestor quando ele tem um desempenho superior a um indicador que ele usa como fator de comparação. Então isso é mais específico, mas é importante você saber que também pode ser cobrado. E importante saber que há cobrança de imposto de renda, imposto de renda, a alíquota do imposto de renda, ela varia de acordo com essas características dos fundos. Então, se você vai investir no fundo de investimento, saiba que você terá
que recolher imposto de renda quando você for fazer o resgate das suas aplicações ou de tempos em tempos, conforme a legislação do Brasil exige. Por último, antes de você escolher um fundo de investimento, considere o histórico da instituição, quer dizer, se a empresa esse banco ou essa opção que você fez é uma empresa que já está no mercado há um bom tempo, apresenta bons fundos de investimento com rentabilidades interessantes e se tem um tamanho que vai te deixar tranquilo para que você possa colocar o seu dinheiro lá. Então, fundos de investimento são uma alternativa que você pode usar para rentabilizar o seu dinheiro. Tomara que você tenha entendido um pouquinho melhor sobre isso e comece a investir, comece a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. A gente se vê numa próxima edição desses vídeos. Fica aqui meu abraço e até lá.